Samuel, capítulo 6, versículo 6 ao versículo de número 8. Talvez a linguagem da sua Bíblia esteja um pouco diferente. Essa é a mais atualizada. Diz assim: quando chegaram à eira de Narcom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os dois bois tropeçaram. Então a ira do Senhor acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por estar em irreverência. Uzá morreu ali ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Perez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo do Senhor. Até aí. Queridos, esse texto é um texto muito rico e muitas informações, e depois, com calma, se você tiver muita curiosidade de ler sobre essa passagem, você pode ler em casa, mas eu gostaria de trazer alguns ensinamentos de Deus para a nossa vida nesse dia de hoje. E eu peço a você que esteja com o coração aberto, e se você hoje realmente veio buscar a presença de Deus, permita que o Espírito Santo de Deus mova o seu coração, toque em sua vida, e que venhamos sair daqui melhores de como entramos. Amém? Como falei, esse texto é um texto muito rico, mas eu não poderia iniciar essa mensagem sem antes falar por você sobre a história da Arca da Aliança. No livro de 1 Crônicas, capítulo 13, vai falar que Davi, depois que vence todos os seus inimigos que se levantaram contra o seu reinado, diz que Davi se lembrou da Arca da Aliança, porque por muito tempo no reinado de Saul rejeitou a Arca da Aliança. A arca foi rejeitada, e Davi, quando termina as batalhas com seus adversários, Davi agora para no lugar para construir o seu reinado. A Bíblia diz, no livro de Crônicas, no capítulo de número 13, diz que Davi se lembrou da Arca da Aliança. Ou seja, a Arca da Aliança era a arca que foi dada a Moisés. E Davi chama todos aqueles homens que estavam sempre com ele, os seus valentes, e diz: vamos atrás da Arca da Aliança. É como se Davi estivesse dizendo: eu não inicio o meu reinado sem a presença de Deus junto comigo. Como falei sobre a Arca da Aliança, depois que Deus se revela a Moisés, naquele momento em que Moisés sai para o deserto, Deus agora se revelando de uma forma mais plena, porque Deus se revelava através de uma coluna de fogo e também como uma nuvem que seguia o povo de Israel naquele deserto. Deus agora, de uma forma, quer se revelar ao povo, de uma forma colocando a sua presença ali representada através da Arca da Aliança. No livro do Êxodo, capítulo 25, do verso de número 10, a Bíblia nos diz que Deus chega para Moisés e diz para que Moisés agora desse início à construção de uma arca, como também a construção do tabernáculo. Esse lugar da habitação de Deus, e esse lugar em que Moisés iria construir, tinha que ter muita dedicação daquele povo para a construção desse tabernáculo, como também da Arca da Aliança. Mas o Senhor dá as instruções a Moisés, como Moisés deveria construir essa arca. A arca, ela deveria ser com a madeira de cetim, ou a madeira de acácia. E a madeira de acácia era uma madeira muito dura, muito rígida. Era uma madeira que tinha muitos nós nela. E era muito difícil do artesão trabalhar naquela madeira. Mas aí o Senhor mostra ali a Moisés, aquele artesão,
e agora Moisés chama aquele jovem que tinha o seu nome de Bezalel. A Bíblia diz que o Senhor dá as instruções a Moisés. Moisés começa a construir a Arca da Aliança, junto com o artesão Bezalel. Só que Deus diz como Ele queria que fosse, com as medidas. E Ele começa a construir. E na madeira de acácia, como falei, cheios de nós, era muito difícil de trabalhar. Mas ali depois Deus diz que nessa construção da Arca da Aliança, Ele deveria colocar agora ouro internamente dentro da arca, como também na parte de fora. O Senhor dá as instruções: coloquem querubins em cima da Arca da Aliança, coloque as varas e as argolas, para que os levitas levem a presença de Deus todas as vezes que forem entrar em batalha. O jovem Bezalel cumpre tudo isso, e agora é colocado dentro da Arca da Aliança o maná, a vara de Arão, e colocadas as tábuas da lei dentro dessa Arca da Aliança, e essa arca é levada para o tabernáculo. Depois que é levada para o tabernáculo, diz que todas as vezes em que o povo se reunia diante do tabernáculo, a presença de Deus enchia aquela casa com a sua Shekinah, com a sua glória, de forma intensa, que muitas pessoas não conseguiam suportar a presença de Deus de uma forma, de uma tocha de fogo, e que Deus se revelava. Mas diz que foi passado muito tempo, o Senhor ainda dando as instruções aos sacerdotes da linhagem de Arão, os levitas que poderiam tocar na Arca da Aliança. Diz que foi passado um momento que as instruções foram passadas para o sacerdote, e diz que quando ele entrava no tabernáculo do Santo dos Santos, existia uma divisão entre o Santo e o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era onde ficava a Arca da Aliança, e diz que toda vez que um sacerdote entrava naquele lugar do Santo dos Santos, ele amarrava uma corda em sua cintura, e era colocado um sino, e todas as vezes que ele estava naquele lugar, aonde ele se mexia, o sino tocava, e isso as pessoas entendiam, que o sacerdote estava naquele momento adorando a Deus. Mas diz que aquele que entrasse de uma forma impura, naquele lugar do Santo dos Santos, a chama de Deus descia sobre ele e fulminava aquele homem. E aí eles só faziam puxar a corda. Mas diz que foi passado muito tempo, e era dessa forma que Deus se revelava ao povo. Agora chega a morte de Moisés. Moisés morre. Os seus inimigos que se levantaram, Deus agora levanta o jovem Josué. E a palavra de Deus nos diz no livro de Josué 3,17, que Josué, numa batalha, Josué sai e aí leva a Arca da Aliança, e diz que quando ele passa no meio do Jordão, as águas se abrem, porque os levitas estavam na frente e o povo vinha por trás, e o mar se abria. Aonde a presença de Deus na verdade estava com aquele povo, era o sinal que Deus é que estava na frente daquele povo. Mas como eu falei sobre essa construção da arca, e ali representado a madeira de acácia, e essa madeira de acácia era uma madeira muito complicada, como falei, e essa madeira se representa o homem, cheio de defeitos, complicado de lidar. Mas aí Deus fala para Moisés, coloca o ouro por dentro e por fora, e o ouro na verdade significa a grandeza, riqueza, poder. É como se Deus estivesse dizendo: o homem em todo o seu erro, em toda forma de agir, mas se a minha presença não estiver por ele, revestindo por dentro e por fora, ele se torna como um trapo de imundícia. É a presença de Deus que nos faz estar diante da sua presença. Mas como falei, essa Arca da Aliança era a representação que Deus estava no meio do povo. Mas diz que foi passado muito tempo, depois da morte de Josué, essa Arca da Aliança ela foi esquecida por um tempo. E diz que essa Arca da Aliança ficou ali com Eli, o profeta, o sacerdote Eli. E diz que Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéia, esses o qual a Bíblia, por mais que entendesse sobre o sagrado,
que tivesse contato com o sagrado, com os ensinamentos do seu pai. A Bíblia diz que Ofni e Finéia, eles eram chamados como filhos de Belial, porque ele se prostituía na beira do templo. Eles usavam as ofertas para si próprio, a um ponto em que muitas vezes ele pensava que a presença de Deus estava ali, mas só que Deus estava preparando alguém para substituir o profeta, o jovem Eli. Na verdade, Eli já estava velho, mas Deus estava naquele momento levantando Samuel. E diz que o jovem Samuel, que foi deixado por sua mãe ali no templo, por Ana, era um jovem que tinha compromisso com Deus, que sabia os ensinamentos que foi lhe dado. E diz que aquele jovem, numa noite, estava dormindo e Deus falou com ele, dizendo: Samuel, Samuel. E ele pensava que era Eli que lhe chamava. Vai a Eli, como você já sabe a história, algumas vezes, e Eli diz, entende e diz: quando você ouvir, diga: Deus, eis-me aqui. E aí ele entende, e aí ouve a voz de Deus, e Deus agora estava levantando Samuel para esse novo tempo. Mas diz que Ofni e Finéia vai agora para uma batalha com Israel contra os filisteus. E a Bíblia diz que agora ele, cheio de coragem, ia para aquela batalha, porque todas as vezes que Israel ia para uma batalha, era certo Deus dar vitória ao povo, porque a arca estava na frente. Mas diz que naquele dia Deus mudou a situação, porque o que mais importa para Deus não é a beleza, não é o canto, é o coração quebrantado que é se colocado diante dele, e é esse coração que Deus procura. E diz que naquele dia aqueles jovens foram para a batalha, dizendo: hoje vamos vencer de novo. Mas diz que naquele dia Deus não permitiu que Israel vencesse a batalha. E diz que Ofni e Finéia naquela batalha foram mortos. Chega a notícia para o seu pai Eli. Eli já velho, quando soube da notícia, cai para trás e ali morre. E agora Samuel está diante, porque foi preparado por esse momento, porque Deus tinha separado Deus tinha separado o jovem Samuel para aquele momento. E diz que agora aquele jovem aquele jovem Samuel, ele começa a conduzir o povo e dizer: é porque vocês rejeitaram a Deus, é porque vocês abandonaram os ensinamentos de Deus, e por isso que veio contra vocês, e Deus se levantou de uma forma, e agora vocês perderam a arca da aliança. E diz que a arca da aliança, que se representa a presença de Deus, ela foi tomada pelos filisteus. Aquela arca que representava a presença de Deus, e que ali estavam as tábuas, ali estava o maná, ali estava a vara de Arão. E diz que aquela arca foi levada e foi tomada, e os filisteus levaram. No livro de 1 Samuel, capítulo de número 5, versículo de número 2, diz que eles levaram a arca da aliança para a sua terra, os filisteus. E diz que quando eles chegaram naquele lugar, porque eles sabiam que a arca da aliança era algo muito precioso para o povo de Israel, e eles levaram para a casa do deus Dagom, o deus dos filisteus. O deus dos filisteus era aquele deus que tinha corpo de peixe, e que era o Deus em que reinava no meio dos filisteus. Era aquele mesmo Deus que era adorado naquela época de Sansão, quando Sansão derruba aquele templo. Mas diz que naquele dia, aquele homem que conduziu a arca da aliança e colocou em um carro de boi e colocou dentro do templo do deus Dagom, diz que de madrugada o sacerdote, quando se levanta para fazer os seus rituais, diz que quando ele chega, o deus Dagom estava caído diante da presença da arca. E aí pensaram que talvez fosse um vento. E aí passa mais um dia, e aí voltam novamente para o templo pela madrugada. E diz que quando aquele sacerdote chega naquele lugar, diz que a arca estava lá no mesmo lugar, e mais uma vez o deus Dagom estava caído, só que agora estava com a cabeça cortada e suas mãos toradas.
Isso tem um significado muito importante para todos nós. Porque nenhum outro Deus consegue ficar diante do Deus de Israel. Todo aquele que se levanta contra o Deus de Israel, contra a minha vida e contra a sua, ele não consegue ficar de pé, ele vai cair como Golias. Talvez o gigante é grande, mas naquele momento, quando Davi estava, foi trocado o papel. O gigante era Davi, quem caiu foi Golias. Mas diz que foi passado muito tempo, e aí os filisteus, no capítulo de número 6, começaram a perceber e dizer: essa arca é uma arca que traz maldição. A gente pensou que ia trazer prosperidade e livramento. Esse Deus agora trouxe maldição para nós. Uma praga de rato. Da criança a uma jovem ficaram enfermos, a um ponto em que agora eles dizem: leva essa arca para fora. Nós não queremos essa arca aqui nesse lugar. E diz: como é que a gente faz para se libertar dessa arca? E aí, um dos seus sacerdotes que adorava os seus deuses ainda diz: dá uma oferta ao Deus de Israel e manda essa arca. E diz que essa arca, ela chega em uma outra cidade, em Sete-Semen. E diz que quando essa arca chega naquele lugar, agora aqueles homens pegam aquela arca, e agora eles guardam aquela arca, levando em um carro de boi. E diz que quando aquela arca era conduzida para um templo, alguém tentou olhar para dentro da arca. E diz que aquele homem, aquelas pessoas que olharam para dentro da arca, todos eles morreram. E diz: o que vamos fazer com essa arca? O que vamos fazer com tudo isso que está acontecendo sobre nós? Manda essa arca para um outro lugar. E a arca agora fica para um lado e para o outro, e chega em Kiriat Jearim. Levaram essa arca para a casa de um homem que era conhecido como Abinadab. Abinadab tinha seus filhos, e ali coloca um responsável por essa arca. E diz que aquela arca passou 20 anos naquela casa. E diz que nada acontecia naquele lugar, porque ninguém se importava com a arca. Ninguém se importava com a presença de Deus. Mas diz que foi passado um tempo em que agora, como eu falei no início, Davi começa o seu reinado, e aí se lembra da arca, e disseram para Davi: a arca está na casa de Abinadab. E Davi disse: vão buscar a arca. Chama os levitas, os sacerdotes, e vão trazer a arca para o reino. E diz que quando eles vão levar a arca, os dois filhos de Abinadab, Uzá e Aion, começam agora a preparar a arca para ser conduzida. E aí colocam a arca em cima de uma carroça de 2 bois. Só que a arca da aliança não pode ser levada de qualquer jeito. A arca da aliança tem que ser levada no lombo do sacerdote, no lombo do levita. E diz que naquele momento, quando eles começaram a levar, Davi estava naquele lugar, o povo estava reunido, com festa, com músicas. E diz que naquele dia, o boi tropeçou. E quando o boi ali faz aquele movimento em que a arca da aliança vai cair, Uzá toca na arca. E a Bíblia diz que quando Uzá toca na arca, um fogo do céu cai sobre ele e o mata. Davi fica com medo e disse: como agora a arca vai chegar no meu reinado? Como a arca da aliança vai vir para casa? E Davi teve medo, como o texto diz. Mas diz que naquele momento Davi, falando como a arca, o que vamos fazer com essa arca? No capítulo 6 que nós lemos, no versículo de número 10, diz que Davi, muito triste, chateado por causa da arca da aliança, pergunta onde vai ficar a arca, e alguém fala em alta voz, dizendo: leva a arca para a casa de um camponês,
alguém que não tem muita importância, e deixa a arca nesse lugar, e coloca a arca na casa de Obed-Edom. E diz que colocaram a arca na casa de Obed-Edom. E diz que a arca passou 3 meses naquela casa. E sabe o que aconteceu? Obed-Edom começou a prosperar. A mulher estéril começou a dar filho. Os seus animais começaram a se multiplicar. A sua plantação também começou a um ponto em que chega a notícia para Davi. E diz: Davi, aconteceu algo diferente na casa de Obed-Edom, aonde a arca ficou, a arca que mata pessoas. O homem começou a prosperar. Aconteceu algo diferente naquele lugar. E agora atrai a atenção de Davi. E é dentro dessa história e que eu gostaria, queridos, agora, rapidamente, entrar alguns pontos para falar conosco nesse dia de hoje. Como eu falei, a história, ela é linda, porque fala de algo muito sagrado. Fala sobre a santidade de Deus. Se você olhar e se lembrar em palavras que falei, e o que a Bíblia nos revela, vai dizer que Uzá tocou na arca e morreu. Vai dizer que a arca ficou na casa de Abinadab 20 anos e não aconteceu nada. Mas passou 3 meses na casa de Obed-Edom e algo diferente aconteceu. E é sobre isso que eu quero falar com você. Qual a diferença desses homens? De Uzá, de Abinadab e de Obed-Edom. A diferença está como eles se comportaram diante da arca. E eu quero abrir um parêntese para dizer uma coisa a você hoje aqui, jovem. Não brinque com a presença. Não leve a presença de Deus de qualquer jeito. Não assuma a responsabilidade que você não pode assumir, porque com Deus ninguém brinca. E não vim pregar hoje aqui ameaça, dizendo que se você brincar assim, Deus vai tirar a sua vida, não. De forma nenhuma. O que eu estou querendo dizer para você, que não é de todo jeito que toca na arca da aliança. Tem pessoas que tocam na arca, tem pessoas que estão querendo conduzir a arca de qualquer jeito, em carro de boi, mas em carro de boi só é levado para o Deus Dagom. O Deus de Israel tem que ser levado a sério, e a presença de Deus tem que ser levada no lombo, e não é todo mundo que pode tocar na arca. Mas como eu falei, a Bíblia nos diz no livro de Êxodo, do Êxodo capítulo 33, 14 a 15, que diz que não era todos que poderiam tocar na arca da aliança, porque a ordem de Deus era o sacerdote, era o levita. E deixa eu dizer uma coisa para você, para te alegrar. Foi Deus que te escolheu. Talvez você diga assim: eu sou uma coisa que aconteceu no acaso. Não. Deus te escolheu, e já falei várias vezes aqui, Ele te colocou na família certa, com os pais certos, com os irmãos corretos. O que vai mudar é como você se comporta quando você entende a glória de Deus. Mas como eu falei, a diferença, querido, era o que estava no coração, a intenção do coração. Uzá teve uma boa intenção de tocar na arca, para que a arca não caísse, mas ele não podia tocar na arca da aliança. A culpa não foi de Uzá, a culpa foi de Davi, porque Davi sabia que só os levitas poderiam tocar na arca da aliança, e tem muita gente tocando na presença de Deus de todo jeito.
estão querendo terceirizar o que Deus colocou você para fazer. Você quer colocar num carro de boi para levar, e Deus disse: não, filho, a responsabilidade é tua. O preço que eu paguei na cruz do Calvário foi muito grande, a responsabilidade é sua. Coloque nos lomos. Você é levita, abre a sua boca e anuncie o evangelho. Eu sei, jovem, eu sei que nesse tempo de hoje não é fácil. É muito mais legal, é muito mais empolgante você passar um bom tempo ali no WhatsApp. E no Instagram não vou nem falar. De tudo que você vai fazer, você precisa dar satisfação a alguém. Você precisa postar a foto. Se alguém não curte, você se entristece. Mas quem disse que Deus te chamou para isso? Deus te chamou para um papel muito maior. É impactar a vida de pessoas que estão ao teu lado, na tua casa, na tua escola, onde as pessoas olhar para você e dizer: você é diferente, porque resplandece a glória de Deus. Mas é muito mais empolgante quando ouve palavras de alguém que diz que foi legal, de que você gastar tempo lendo a Bíblia, buscando a presença de Deus. Pessoas já não sentem mais saudade de estar diante dele. Fala tanto nele, quando escuta as músicas se emociona. E Deus fica olhando lá de cima e diz: o choro não me impressiona. O que me atrai a atenção é um coração puro, sincero, palavras verdadeiras, a lágrima que desce pelo rosto, e aí os anjos vão e colhem. É esse que ele diz: eu procuro verdadeiros adoradores, que me adorem em espírito e em verdade. Ele está procurando, e eu não sei se hoje ele encontra aqui. Se ele encontra verdadeiros adoradores, levanta a tua mão, dá um glória a Deus bem alto e diga: Senhor, eis-me aqui. Parece que ele só viu alguns. Mas como eu falei, e um dos pontos em que eu inicio falando também é dizer: não inicie nada na sua vida sem primeiro ouvir a orientação de Deus. Davi, quando vai começar, Davi ouve. E você sabia que Deus fala através da boca do seu pai e da sua mãe? Às vezes, quando vai falar, diz: mas o senhor é careta. Isso era no seu tempo. O negócio hoje é mais. Mas não inicie nada sem primeiro ouvir a voz de Deus. Se você crer que Ele está vivo, que Ele habita em nosso meio, você vai ouvir a voz dEle. Pense bem nas suas escolhas. Eu sei que agora para jovem e adolescente é meio confuso em suas escolhas. Eu vou fazer enfermagem, aí começa. Aí daqui a pouco diz: não, o negócio é chato, só vou ver sangue. Aí chega: vou fazer outra coisa, vai começar a fazer educação física, e diz: não, negócio, vou precisar fazer exercício. Eu sei que nesse momento é muita dúvida, mas Deus está assinando para você e diz assim: coloca primeiro o meu reino. Olha para mim que eu quero te mostrar algo para que você tenha prazer. Você vai me servir, você vai ajudar pessoas, e eu vou abrir as portas do céu para te abençoar. Mas como falei, não me inicie nada sem primeiro perguntar a Deus. E quando fala sobre iniciar, podemos pensar: iniciar um namoro, um casamento, uma faculdade.
uma amizade com alguém. Às vezes, a amizade, a intenção é até boa, porque a intenção de usar era até boa, mas a forma era errada. Como o nosso pastor falou esses dias, já teve jovens aqui na igreja que muitas vezes vieram conversar comigo e dizer: estou namorando. Eu dizia: que bom, mas ele não é crente não. Eu dizia: misericórdia. Porque o senhor acha que ele não vai se converter? Eu disse: pode ser, mas você também pode se desviar. E sabe o que aconteceu? Ela foi embora, não está mais aqui. Então pense bem, ore, peça a orientação a Deus, e se lembre que o seu quarto é um lugar aonde a presença de Deus tem que estar. Davi declara no Salmo dizendo, 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Faça que o seu quarto, faça que o seu momento de Deus, com Deus, seja um momento precioso. Mas como eu falei, o outro ponto, você não pode levar a arca da aliança de qualquer jeito. Corre o risco de morrer. Talvez você diz, mas fisicamente também, mas tem muita gente que está morrendo espiritualmente. Está morto por dentro. Já não consegue mais sentir a presença de Deus. Já não consegue ver mais Deus falando. E no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17, vai dizer uma coisa interessante. Porque como estava falando sobre a Arca da Aliança, ele já não habita mais naquele lugar. Em 1 Coríntios 3,16 diz que a habitação de Deus agora é dentro do seu corpo. Porque ele diz, o seu corpo é o templo do Espírito. E veja que responsabilidade você agora tem. Aonde você vai? Se o seu corpo é o templo, Deus está indo com você. Pare e pense aonde você está colocando Deus. Pare e pense em qual conversa você expõe Deus. Pare e pense no lugar aonde você está, para ver se Deus também está. Porque estou cansado de dizer que pessoas dizem, mas ele está no meu coração. Eu digo, não está não, amigo. Porque Jesus nem aqui está, ele está lá no céu, e a Bíblia diz que ele vai voltar. Quem está aqui é o Espírito Santo, e através da Trindade ele se revela. Mas como falei, não leve a arca da aliança de qualquer jeito. Não leve as coisas de Deus como um peso. Tem pessoas que Deus agora se tornou um fardo. Ficou pesado. Aquele jovem que foi procurar Jesus e falar, o que é que eu faço para ser salvo? Jesus disse, cumpra os mandamentos. Ele disse, isso aí eu já faço, já sei de cor. Aí Jesus disse, é muito fácil. Pega tudo que tu tem e divide e dá aos pobres. Diz que naquele momento o seu semblante se entristeceu. Agora o sagrado se tornou um fardo. Não permita que as coisas de Deus se tornem um fardo para você. Que você venha para a igreja forçado. Que você diz assim, eu vou hoje, mas só pela graça. Mas que venha, mesmo assim pela graça. Porque quando você chegar aqui, ele te pega. Quantas vezes entrei aqui triste, angustiado,
precisando de uma resposta, até queria ficar em casa, mas quando eu cheguei aqui, Deus falou comigo, a alegria, porque diz que até a tristeza salta de alegria, quando você está na presença de Deus. Se você assumiu a responsabilidade com Ele, cumpra. Porque vai chegar o momento que Ele vai cobrar você. Ele vai fazer como Gideão. Gideão disse: ficai aqui que eu vou pegar a oferta. Gideão pensou que o anjo tinha saído, mas o anjo estava esperando. Quando você diz algo para Deus, Deus escreve com sua caneta de ouro e fica só esperando você fazer a sua parte. Porque sabe de uma coisa? Ele faz a dele muito bem. Ele não deixa a desejar. Mas é normal, quando vai chegando um tempo, perto do final de ano, ou alguma festividade, ou algum momento, abrimos nossa boca, muitas vezes pela empolgação, e dizemos: esse ano eu vou fazer diferente. Eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Mãe, a senhora vai ver. Quando a senhora falar, eu já estou aqui, estou aqui. Esse ano a senhora vai ver, eu vou me dedicar. Aí quando diz assim, esse ano eu vou me dedicar na igreja de uma forma, porque eu quero sentir a presença de Deus, eu quero viver isso. E aí você começa a colocar esse desejo no seu coração, e tem uma pessoa que está do teu lado te empolgando, dizendo: vai que eu estou contigo. O Espírito Santo diz: vai, eu te dou força, eu renovo quando você estiver triste. Vai, eu te dou coragem. Está com medo? Eu vou tirar o medo, eu vou estar trabalhando. Vai. Mas tem coisa ao contrário que fica entrando na tua mente, dizendo assim: você não pode, você não é capaz. Vê onde você nasceu, vê a sua família, você não consegue. Mas o Espírito Santo fala mais alto e diz assim: você consegue. Um preço foi pago por sua vida. A sabedoria, a bênção de Deus que foi prometida lá atrás a Abraão, repousou sobre a tua casa, meu irmão, repousou sobre a tua casa, minha irmã, meu jovem. Deus é contigo, e nesses dias Deus tem levantado uma geração que não vai calar sua boca, que vai profetizar, que vai fazer o que Joel disse, vai se colocar de pé diante da adversidade e vai dizer: Deus está comigo, Ele vai na frente e eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Eu sei que tem jovens aqui que choram, talvez por alguma coisa que aconteceu na sua vida e ficou uma sequela. Hoje é o dia do conserto. E deixa eu dizer uma coisa a você: quem disse que Deus gosta de consertar vaso de barro? Porque quem faz o barro e o vaso sabe muito bem que depois que queima, que é colocado no forno, e se vazar, não adianta pegar barro e colocar, porque vai vazar. Aí ele vai fazer feito o profeta. Ele vai começar a moldar, o vaso é bonito. Aí diz: desce lá a casa do oleiro, vai ver como eu trabalho. Aí ele começa a moldar, o vaso está lindo. De repente ele começa a amassar, e diz o profeta: não posso eu fazer de novo? Deus vai fazer você de novo. Ele vai restaurar os seus sonhos, Ele vai restaurar a sua vida. Hoje é dia de renovo. Mas precisamos abrir nossa mente. Vou andar porque o tempo não permite. Quem tem amor a Deus, ele tem compromisso com a presença e coloca Deus como prioridade. O texto diz que a arca da aliança chega na casa de Obed-edom, e já convido o grupo de louvor. Diz que quando a arca da aliança chega naquele lugar,
na casa daquele homem que não tinha valor nenhum. E que disseram: bota essa arca que mata pessoas na casa de Obed-Edom. É lá, joga lá. Mas Obed-Edom sabia quem era o Deus de Israel. Enquanto a presença de Deus estava na arca, Obed-Edom, toda vez que passava e olhava para a arca, ele se prostrava e dizia: ao Deus de Israel, eu te louvo, te agradeço, porque a tua presença está aqui. E Deus começava a abençoar. E toda vez que você ama as coisas que Deus ama, todas as vezes que você coloca Ele como prioridade na sua vida, Deus olha para você de forma diferente. Ele se revela diferente. Não porque Ele tem filhos queridinhos, mas é como o filho chega para Ele. Eu sei que aqui tem pai e tem mãe. E pai e mãe não ama um filho mais do que o outro. O amor é igual. O que muda é como o filho chega diante do pai. Tem aquele que é teimoso, briga por tudo, reclama por tudo. E tem um outro que, quando o pai diz assim: filho, ele diz aqui: oi pai. Como é que você tem levado a presença de Deus? Tem colocado no lombo? Deixa eu dizer para você, quem disse que a presença de Deus e a arca, a glória de Deus, é maneira de levar? Tem pessoas que estão pensando que a igreja é restaurante, é hotel, é shopping center, é um clube, é um teatro, que vai lá para ver o que quer, que vai ouvir o que quer. Mas deixa eu dizer uma coisa a você: aquele que teme ao Senhor, ele não só vai ouvir o que ele quer, os ensinamentos vão ser de correção, é para o teu melhor, porque Deus te ama. Ele te ama, Ele se importa com você. Quantas vezes for possível, para você pai, mãe, para você filho, eu também falo para o meu que está aqui presente. E quando eu perceber que você estiver indo para o caminho errado, eu vou ao seu encontro, eu vou lutar por sua vida, eu vou clamar a Deus por você, mas eu não vou deixar você se perder. Assim é Deus. Ele enviou o Espírito para ir ao teu encontro. Ele te chama para renovar, Ele te chama para te dar força e dizer: não é por você, é porque eu amo a tua alma. Hoje é dia de renovo. Hoje é dia de renovo. E eu convido você hoje, não por emoção, não porque alguém venha dizendo: Senhor, eu preciso, eu quero hoje. Me quebra. Ele vai dizer no livro de Joel, como também ele vai dizer no livro de Amós: não adianta rasgar as vestes, não adianta levantar as mãos no meu templo. Ele diz: não, eu não quero que você rasgue só o coração, só as vestes, rasgue o coração. Diga assim: Deus, olha, eu tenho medo. Deus, o desafio é grande. Senhor, eu tenho dúvida, está doendo. Ele quer ouvir, mas ele diz: hoje eu estou aqui, filho, eu vou te dar força, vou segurar na tua mão, porque há algum tempo tu tentou segurar, mas o medo veio e tu soltou. Hoje sou eu que seguro.